No episódio de hoje, o Gonçalo leva falta, o Miguel chateia um advogado, eu pago impostos para a Estação Espacial Internacional e a Lígia encomenda gelo pela FedEx. Vai zarpar a nau espacial. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma nau espacial. Hoje é o episódio 51, portanto já estamos numa nova era da nau espacial e, como sempre, nada muda e trazemos na mesma temas polémicos, temas diversos e vamos tentar ir a todos os lados do espaço num episódio só. Eu sou a Lígia. Eu sou o Miguel. Eu sou o Tiago. E eu sou a Júlia. Yay! Temos convidada! Júlia, muito bem-vinda. Júlia Santos é uma Postdoctoral Fellow na Universidade de Harvard, uma Fellow da Bolsa 51 Pegasi B, da Heisen Simons Foundation, o que significa que é uma investigadora independente que está a liderar um programa de investigação, e corrige-me, Júlia, mas acho que dentro da área da formação de planetas, mas a Júlia não faz formação de planetas só no modelo, no computador. A Júlia vai ao laboratório e simula a formação do planeta no laboratório e depois mede como é que essa formação de planeta poderá ser observada com o telescópio. Portanto, há aqui uma conexão com as observações. O que achei super badass quando eu li. Portanto, eu nem consigo imaginar como é que o teu laboratório... Eu quero visitar esse laboratório, onde é que tu consegues recriar uma formação de um planeta. Algo que é tão catastrófico e tão incrível. Mas pronto, Júlia, diz-nos, apresenta-nos quem tu és aqui para os nossos ouvintes. Queremos ouvir mais. Obrigada pela apresentação. Quando você quiser visitar, é só vir, que o laboratório está aberto para visitação. Então, eu trabalho com astroquímica, né? Na verdade, eu tenho um bacharelado em química e aí depois o mestrado e doutorado em astronomia. E é bem isso que você falou, só que no laboratório a gente não simula a formação do planeta em si, a gente simula a química que acontece nessas regiões de formação de planetas. Então a gente simula as condições físicas desses ambientes, então as baixas pressões, baixas temperaturas, e aí a gente, no meu caso específico, eu trabalho com gelos, então eu estudo essas moléculas congeladas que revestem os grãos de poeira das nuvens interestelares, de discos protoplanetários, e isso vai trazer informação sobre as espécies voláteis, né, principalmente, que vão compor esses ambientes onde os planetas se formam. Então, é muito interessante, porque aí a gente consegue ver realmente como a química evolui, especialmente a química volátil, que pode contribuir para as atmosferas dos planetas, que é fundamental, né, para questões de habitabilidade e tudo. E aí a gente usa esses experimentos de laboratório para, primeiro, informar sobre essa química que a gente não tem como, né, estudar, exceto, sabe, os sondas que a gente pode mandar para o nosso sistema solar, não tem como estudar essa química nesses ambientes. Então, a gente recria esses ambientes no laboratório, isso é um dos objetivos, mas também para ajudar a interpretar observações, e também, bom, tudo na astroquímica, na verdade, se baseia em três pilares, né? Então, a gente precisa dos experimentos, mas também das observações que vão trazer as evidências empíricas. E também a gente precisa incorporar aí modelos, né, para poder tentar realmente descrever. O que a gente observa no laboratório são sistemas controlados, né, bem simples. E aí a gente precisa depois desses modelos para conseguir descrever exatamente o que a gente está vendo nos sistemas mais complexos, que é o que a gente observa, né? Então aí são todos esses três pilares. Eu gosto de trabalhar um pouquinho com todos os três. Então eu também faço um pouco de modelo. Mas o meu foco principal são os experimentos mesmo, porque eu acho que não tem nada parecido com você colocar a mão ali na massa e fazer os experimentos no dia a dia, sabe? Sem De dúvida, acordo. mas então, para explicar um bocadinho mais para os nossos ouvintes que se calhar não conseguem entender a ligação, tu disseste que há uma ligação entre entender a formação do planeta e não só, qual é a química que está presente e é que é possível estar presente a quando dessa formação, e há uma ligação entre isso e entender a caracterização de atmosferas e conseguir modelar e prever essa química que está nas atmosferas. Portanto, hoje em dia isso é uma das grandes questões, porque nós estamos a tentar caracterizar as atmosferas destes planetas com a tecnologia atual, com o James Webb Space Telescope, por exemplo, que tem muitas limitações, não é? E, portanto, como é que o teu trabalho pode nos ajudar a ter uma caracterização mais correta ou até a prever melhor o que é que devemos estar a esperar da química destes planetas? Então, ele é porque esse tipo de trabalho ele vai dizer quais são os ingredientes
iniciais desse disco e a partir daí como que a evolução do disco pode trazer esses elementos para os planetas, né? Então, dependendo da posição onde o planeta se forma em um disco protoplanetário, né? Você tem a estrela no centro e o disco que se estende. E ele vai Uhum. ficando mais quente quanto mais próximo da estrela ele estiver. Outras condições também mudam, mas essa é uma das principais, né? Então, quando você chega perto o suficiente da estrela, tudo que está ali, que é volátil, que está no estado sólido, como gelo, evapora, né? E moléculas diferentes vão, não é evaporar, né? Sublimar, elas vão sublimar em Sublime. posições diferentes. E, e uma das coisas fundamentais, assim, desse tipo de estudo que eu faço é a gente entender justamente como essa composição química desses elementos voláteis muda conforme eles vão se aproximando assim da estrela, dependendo da posição no disco, e também o estado físico, né? Se eles vão estar na fase gasosa ou na fase sólida. Porque isso vai dizer, por exemplo, se um planeta terrestre, né, se forma bem próximo da estrela. Ali onde ele está se formando, ele normalmente é muito quente para ele ter acesso a elementos voláteis, a, por exemplo, água no estado sólido, então existem, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender como é que a gente acaba tendo água na atmosfera da Terra, por exemplo, fundamental, né? Então, esse tipo de estudo ajuda a gente a entender qual é a composição inicial. A gente tinha água ali naquela região ou não? E se não tinha, provavelmente não tinha, como é que ela chegou ali, né? Esse é um dos exemplos, né? Então, tem várias teorias para como a água chegou, né, nesses planetas terrestres. Mas se a gente não entender exatamente em que momento essa química muda, né, nesses discos, como ela muda com a estrutura química dos discos, aí fica um pouco difícil de tentar prever como é que qual é a composição inicial desses planetas quando eles se formam, que é o que vai, no fim, dar os ingredientes, a matéria-prima para você poder fazer os planetas. Mas então, a minha cabeça foi logo para os exoplanetas, mas então há uma grande utilidade também para o sistema solar, não é? Porque uma das grandes questões é como é que temos água na Terra. Uhum. E Sim, nós aprendemos regras de polegar na escola, tem a ver com ou cometas, ou há assim várias teorias e que até às vezes apanhamos como já está estudado, está certo, mas a verdade é que é ainda uma grande questão. E também, por exemplo, no sistema solar temos a diferença de Titã com Ganymede, não é? São duas luas muito parecidas, mas uma tem uma atmosfera muito densa e a outra não tem. Mas elas estão em linhas de ice line, linhas de gelo diferentes, não é? Portanto, isso se calhar poderá explicar. Não sei se o teu trabalho também se liga com o sistema solar e se podes desenvolver um bocado mais esta parte também. Então, eu trabalho principalmente com discos de uma maneira geral, mas isso tem bastante aplicação pro sistema solar também, justamente porque, sabe, até que ponto o sistema solar é diferente do geral, né? É o único. É interessante a gente ver esse tipo de aplicação quando a gente olha, sabe, um disco protoplanetário geral, sabe, um comum, né? Digamos assim. O que que isso implicaria na formação desses planetas e o quão diferente é o nosso sistema solar comparado com esse sistema geral, né? Eu acho que tudo isso tem bastante implicação também. Essa questão das ice lines, por exemplo, é uma coisa que é muito importante, porque a gente, sabe, quando a gente olha uma versão simplificada delas, na verdade, quando a gente compara com as observações, tem muitas coisas que não batem, né? Tipo, Uhum. muitas questões que quando a gente olha como uma coisa muito simples, moléculas mais voláteis vão sublimar mais longe da estrela, moléculas menos, mais próximas. Mas quando Uhum. você compara os experimentos e as observações, na verdade, a coisa fica um pouco mais complicada. É difícil você conseguir realmente usar isso para mapear onde o planeta foi formado, né? Então, hoje em dia, a gente está aprendendo várias outras coisas que, na verdade, abrem muitas possibilidades, inclusive para o nosso sistema, por exemplo, é, que esses sistemas são mais complexos do que isso, que você tem moléculas voláteis que ficam presas ali no gelo, só subimos muito mais próximo. E isso, em muitos casos, também pode ajudar a explicar mesmo como é que a gente consegue ter, por exemplo, nitrogênio na Terra, né? Porque nitrogênio Uhum. é um elemento que há muito tempo se pensava que ele estava ali presente na forma de nitrogênio molecular, que é uma coisa super, super volátil, difícil de chegar tão próximo do Sol que nem a gente tem aqui na Terra. E mesmo assim, a Terra, na atmosfera, é a maior parte de nitrogênio. É. Então, tem várias
vários outros tipos de explicação que a gente anda tentando encontrar, né, para isso. E um deles, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz muito no laboratório, é estudar a formação de sais, que, tipo, basicamente você consegue transformar esse nitrogênio numa coisa muito menos volátil, porque você faz uma Uhum, reação ácido-base ali e Uhum. consegue formar uma molécula bem mais, não diria refratária, mas menos volátil. Enfim, tudo isso uhum. a gente consegue combinar com observações, com missões que vão observar o cometa 67P, né, do Sistema Solar, que viu evidência para altas concentrações de sal nesses objetos. Então, é por isso que eu digo que, sabe, a gente é uma área que ainda está totalmente nova e desabrochando, e ainda tem muita coisa para aprender, mas que cada vez mais a gente vai obtendo mais informações assim incríveis para tentar explicar coisas que, sabe, que têm sido mistérios há muito tempo, né? Coisa tão básica como o nitrogênio na atmosfera da Terra, né? Ainda assim, a gente está trabalhando para entender totalmente. Eu gosto muito dessa tua ciência que tu fazes, Júlia, porque eu acho que não é possível nós encontrarmos ninguém neste planeta que ouça uma descrição do que estás a fazer e diga: Não, eu não tenho interesse nenhum em perceber como é que o nosso sistema solar se formou e a Terra é como é, e muito, muito por causa disso, porque é que nós aqui estamos, não é? Portanto, para além de ser ciência e ser interessante e queremos saber mais e perceber as coisas, é muito fundamental para nós percebermos onde é que estamos e como é que viemos aqui parar. Isso é um bocadinho menos científico e mais filosófico, mas eu acho que isso traz este tipo de ciência que tu fazes muito para algo que interessa a toda a gente. Isso é fantástico. Ah, obrigada, eu concordo totalmente, sabe? Tipo, uma coisa que eu sempre falo é que até lá nos meados dos anos 90 a gente não conhecia outros planetas, né? Outros exoplanetas. Então, a pergunta que se fazia era, tipo, sabe, o sistema solar, ele tá sozinho? Ou a gente tem outros sistemas, né? Mas desde 1995, quando o primeiro exoplaneta foi descoberto, até hoje, que tem mais de 5 mil, acho que até 6 mil nessa altura, exoplanetas descobertos, a pergunta mudou um pouco, né? Será que a gente está sozinho? Agora a pergunta é mais, será que a gente é único? E de que jeito pode ser que o nosso sistema solar seja único? E se ele não for, as implicações disso, né, são incríveis. Então, eu acho que esse tipo de pergunta que é uma coisa que me interessa muito, tentar entender, sabe, o quão geral é essa estrutura química que a gente vê aqui. E o quão especial é o nosso cantinho? Provavelmente nada especial, não é? O universo é tão grande e há tantos outros sistemas que não podemos ser especiais. É quase impossível. Ok, eu tenho uma questão para a Júlia que é: já percebi que o trabalho de laboratório é muito importante para toda a pesquisa que fazes. Portanto, uma pergunta assim um bocadinho mais de nicho do dia a dia, que é: qual é que achas que é para ti o teu instrumento favorito no laboratório? Se calhar aquele que te dá mais prazer de trabalhar ou aquele mais engraçado não sei, é uma coisa simples, é uma coisa muito complicada? O que é que os nossos ouvintes podem esperar de te ver a sorrir quando tens que ir ao laboratório fazer qualquer coisa? Esses sistemas que eu uso no laboratório, eles são todos semelhantes em muitos aspectos e diferentes, basicamente no que vai induzir a química ali, né? Então, no laboratório que eu trabalho aqui em Harvard, por exemplo, a gente tem 5 setups diferentes e eles todos têm uma coisa em comum, que é uma câmara de vácuo Uhum. e no meio você tem um substrato onde você cresce esses gelos. Esse substrato, ele é resfriado, usando técnicas criogênicas, a temperaturas de 10 Kelvin, mais ou menos. Basicamente a Então, temperatura que está na Terra da Lígia. quase tão ruim. Então, basicamente, eles são todos mais ou menos assim. E aí, as coisas que você pode fazer nesse gelo, aí vai depender do que você tem lá equipado no setup. Então, aqui eu estou focando muito em uma coisa muito simples, que é simplesmente processamento térmico, só calor. E eu estou gostando muito disso. No meu doutorado, eu trabalhei também com setups desse tipo, mas a gente trabalhava muito com reações químicas induzidas por átomos e radicais. Então, a gente tinha várias linhas para você conseguir produzir esses átomos e aí injetar esses átomos dentro da câmara, né?
E eu achava divertido também, mas eu tô gostando de dar esse passo para trás e focar num processo ainda mais simplificado, que é simplesmente, conforme você vai aproximando da estrela, a temperatura aumenta. Qual é o Uhum. efeito disso na química e no estado Uhum. físico das coisas? Então, eu acho que eu vou estar sorrindo se eu estiver ali fazendo os meus experimentos de você esquenta esse gelo e vê o que acontece, vê essas reações que são induzidas por calor, que é uma coisa que precisa só do básico mesmo desse setup, que é a câmara de vácuo e o criostato, que você consegue controlar a temperatura. Só. Isso é muito fixe. Assim, só para a minha imaginação e para os ouvintes, esses setups de equipamento com temperaturas muito baixas e pressões muito baixas parecem aqueles escafandros dos mergulhadores, não é? Aqueles fatos metálicos, assim, que são coisas muito estranhas, mas. E depois devem ter uma janelinha para conseguir ver lá para dentro, ou não? Não. Normalmente tem, sim, tem uma janelinha, você consegue ver o substrato, mas você não consegue ver o gelo, né? Porque ele é muito fino, Sim, então. sim, claro. Deve ser uma coisa muito pequena. Ok, boa. Mas então, se tivesses que explicar, nós usamos sempre esta analogia, é ou uma criança de 5 anos ou então a avózinha de 90 anos, não é? O que é que fazes no dia a dia? Seria correto dizer que eu vejo gelo a derreter? Eu gosto de dizer que eu vejo gelo crescer e aí eu vejo gelo sublimar. Na verdade, eu nem vejo, né? Eu vejo a consequência disso Não é nos. derreter, é verdade, é verdade. Derreter não funciona. Ah, nessas pressões não dá. A gente chega a pressões de 10 a menos 10 torr. Então, tipo, acho que 10 trilhões de vezes abaixo da pressão atmosférica, se eu não me engano. Qual é a equivalência disso em elefantes? Para as pessoas conseguirem perceber. Talvez se fosse um elefante microscópico, não sei. Ou Uma então em formiguinha. formigas. Estamos a falar de pressões muito baixas, portanto, Pois uma é. formiga. Ok. Uma formiga em cima de nós. Ok. Menos, se calhar. Mas sim. Menos que isso. Uma poeira. Eu queria voltar um bocadinho atrás ao que tu disseste. Eu não fazia ideia que nós ainda não sabíamos como é que o azoto da atmosfera veio aqui parar. Portanto, sabia da água e só soube da água quando já estava a trabalhar nesta área da astrobiologia, porque na escola falam nos cometas e nós apanhamos aquilo como certo, mas realmente nós vemos uma percentagem de 70% a 80% de azoto na nossa atmosfera e aceitamos só e seguimos em frente. Quando na verdade é uma grande questão, não é? Portanto, é o componente maioritário da nossa atmosfera. E então o que estás a dizer é que não há ainda. Há só teorias sobre como é que cá chegou? Ou já há uma teoria que é mais aceite? Eu diria que é uma coisa que ainda é discutida, assim, sabe? Ok. Porque a questão do nitrogênio é que, mesmo quando você tenta observar, ou desculpa, você falou outra palavra para o nitrogênio, eu não conhecia. Azoto. Como é que Azoto. Exoto. Nós dizemos azoto em português de Portugal, mas nitrogênio traduz muito bem para nitrogen em inglês, não é? Portanto, Entendi. eu quis só deixar aqui os dois nomes também para os ouvintes que não estão familiarizados com nitrogênio. Mas sim, nitrogênio e azoto é a mesma coisa. Beleza. Então, sabe, a questão do nitrogênio é que quando você pensa em nitrogênio molecular, é uma molécula que não tem momento de dipolo, é uma molécula super volátil, é difícil de você observar. Então, mesmo quando a gente tenta colocar ali, sabe, limites, tipo, olhar para esses ambientes, observar e dizer, esse é o meu budget de nitrogênio, sabe? Ele está distribuído nessas moléculas. É difícil você conseguir ver o nitrogênio. Então, tem muito tempo que se sabe que a gente tem ali uma fração desse budget de nitrogênio que a gente não consegue dizer exatamente em que forma molecular que ele está, quando você observa diferentes ambientes, né, desde nuvens para frente até discos protoplanetários. E por muito tempo se pensou que essa fração que está faltando é nitrogênio molecular, porque é difícil de observar. E provavelmente tem uma quantidade boa de nitrogênio molecular ali. Só que aí a questão é, bom, então como é que ele chega na Terra, né? Aí existem vários tipos de teorias diferentes, sabe? Para tentar explicar como esse nitrogênio acabou parando aqui. Porque realmente, se dependesse simplesmente de um modelo simples onde ele sublima lá na iceline, é difícil você trazer ele para regiões mais próximas. Então, existem várias teorias. Uma das que tem se popularizado bastante recentemente, bem recentemente, desde a da missão do Rosetta,
são essas moléculas que são sais, né? Que você consegue Uhum. transformar o nitrogênio da forma de amônio, por exemplo, em uma coisa bem mais refratária. Mas também existem Hum. outras teorias para explicar. Eu diria que ainda é uma coisa que está sendo discutida. Uhum. Incrível. Eu queria fazer aqui um segue, porque falaste da missão Rosetta, estamos a falar aqui de cometas e asteroides, esses corpos mais pequenos que contactam com os planetas e fazem esta comunicação química, não é? Porque nós temos uma notícia que vamos trazer hoje, que acho que é o Tiago, em que fala exatamente como é que pode haver essa ligação da Terra com esses asteroides e esses cometas, mas de uma maneira um pouco mais macabra. Tiago, não sei se queres seguir com esse tema. Sim. Eu vou falar do meu tema de hoje, que é a experiência chamada BioAsteroid. Não é uma experiência, é um projeto. BioAsteroid, descobri eu há uns dias isto e contei aos meus colegas da nau espacial. Ele diz, sim, eu conheço, é de Cornell, uma colega minha. Ok. Temos ligações às pessoas que organizaram esta experiência. Eu quero só dizer que o Tiago tem estado a fangirl muito à volta deste tema, e quando descobriu que eu conhecia a pessoa do projeto, ele ficou muito entusiasmado. Sim. O Tiago mandou-me um testamento para o WhatsApp com uma série Sim. de perguntas. Podes fazer essas perguntas à tua colega, por favor? Já lá vamos. Pronto, mas antes disso, ainda não disse sobre o que é o projeto. Basicamente, a ideia é, eles lançaram uma experiência para a Estação Espacial para fazerem gravidade zero. E em que é que consiste? Tem um bocado de material dos côndritos, ou seja, material de asteroide, que segundo eu li no artigo foi tirado de um asteroide que estava em África, no Saara, e umas bactériazinhas e uns fungos. As bactérias eu não me lembro do nome, o fungo tinha um nome muito engraçado, era Penicillium simplicissimo. Deve ser um fungo muito desinteressante para ter esse nome. Bom, então a As ideia coisas é simples que, também são interessantes, Tiago. Atenção, há interesse na simplicidade às vezes. como vamos perceber dentro de 30 segundos. Então a ideia da experiência é que estes seres vivos são postos em contacto com este material do asteroide e a ideia é tentar perceber qual é a eficácia, a eficiência, o quão bons são estes seres vivos a extrair metais deste asteroide. E a ideia, para ligar ao conceito de exploração espacial, é que nós, quando mandamos astronautas para a Lua, ou para Marte, ou para onde quer que seja, idealmente eles levam com eles o mínimo de coisas possíveis, porque foguetões são muito difíceis de fazer para levar muita carga. Então há um conceito que é ISRU, acho eu, que é In Situ Resource Utilization, ou seja, a utilização de recursos in situ, no lugar, que é um conceito muito bom quando falamos de exploração espacial com pessoas. E a ideia é que as pessoas vão para um sítio e utilizam ao máximo o que lá está, para evitar terem de levar com eles carga, que é difícil e é cara e faz com que as missões se tornem mais complicadas. Isto é um estudo muito básico, pequeno, feito na Estação Espacial, para ver como é que estes pequenos seres vivos conseguem pegar neste material rico em metais e extraí-los, através dos processos químicos que desempenham. Podemos falar sobre isso daqui um bocadinho. Mas a ideia é que depois, num futuro longínquo em que isto seja melhor estudado e desenvolvido e, chamemos-lhe, industrializado, possa ser usado para... Nós vamos levar pessoas para a Lua e as pessoas precisam de água, oxigênio e isto e aquilo, mas se calhar cobre e platina, eles levam umas bactériazinhas, elas reproduzem-se lá, eles põem-nos um bocado de material lunar e as bactérias vão comendo aquilo, entre aspas, e eles vão obtendo esses metais que precisam. Eu achei isso fantástico. Eu não fazia a mínima ideia que isto era sequer uma possibilidade, nem que estava a ser investigado. E então eu perguntei à colega da Lígia, à Rosa, uma série de perguntas e vou tentar aqui resumir as respostas que ela me deu. Portanto, em primeiro, eu nem sequer sabia que havia processos biológicos em que estes seres vivos comiam este tipo de material. Eu sei que nós comemos matéria orgânica, humanos, animais, etc, aliás, e as plantas pegam em matéria inorgânica e fazem a fotossíntese e criam matéria orgânica. E eu perguntei, estes bichinhos aqui, o que é que fazem? Porque claramente é algo diferente, não é? E aparentemente estes bichos fazem algo em que eles não comem estes materiais, eles consomem na mesma matéria orgânica, mas precisam de extrair alguns metais. E neste caso, nesta experiência,
a extração de metais é uma espécie de um processo secundário que acontece e nós podemos utilizar. Mas ela disse que há mesmo seres vivos que usam esta técnica, comem material inorgânico e utilizam a química do material que comem para criar energia. Isso é muito giro, eu não fazia a mínima ideia, nós definitivamente não estudámos isto em biologia. Na microbiologia nós costumamos dizer que, e na astrobiologia mais especificamente, que é a comida é muito relativo, não é? Porque para nós a comida é o que está em cima do prato e para alguns micro-organismos é o prato. E, portanto, quando pensamos nisto, temos que... E quando pensamos no como é que estes organismos vão sobreviver noutros planetas, temos que retirar um bocado aqui o bias do que é que achamos que é bom de comer. Exatamente. Portanto, só aprender isto já foi muito interessante. Mas depois eu perguntei, este processo chama-se em inglês bioleaching e eu perguntei, o que é que acontece aos metais? Ou seja, estes metais ficam concentrados dentro destes micro-organismozinhos ou são depois excretados, ou seja, eles usam um bocado e o resto deitam fora. E aparentemente nesta experiência em específico eles ainda não têm bem a certeza, isto não foi o foco da investigação, foi a extração de metais. Nesta experiência eles acham que estes metais que foram extraídos do material do asteroide foram depois colocados numa solução, o que é bom, porque depois podemos só pegar nessa solução, fazer alguma química e isolar estes metais e concentrá-los, o que é fixe. E depois também perguntei, assim, esta pergunta eu sabia que é uma pergunta difícil porque é mais para o futuro, isto é claramente uma demonstração inicial muito básica, mas eu perguntei, ok, e se no futuro nós quisermos levar isto para a Lua ou algo do género, o que é que vamos precisar de fazer? Quantas bactérias é que precisamos de fazer? E actually a Rosa deu-nos um número de 10 a 50 gramas de biomassa por litro para fazer extração. A experiência na estação espacial era muito pequenina, só tinha 5 mililitros, mas se quisermos fazer isso em larga escala vamos ter de desenvolver muitas bactériazinhas e fungos para conseguir tornar isto... Ok, claro, à escala microscópica acontece, mas se nós queremos usar isso, nós somos muito maiores do que a escala microscópica e precisamos de quantidades macroscópicas de material. Portanto, vamos precisar de uma abundância destas bactérias e fungos fora deste mundo completamente. Este é o tema que eu trouxe hoje. Como a Lígia estava a dizer, eu adorei isto porque me fez aprender coisas completamente novas, não só porque a ideia é nova, mas a biologia para mim é nova. E também achei muito engraçado a facilidade com que eu disse à Lígia, olha, conheces? Eu, sim, manda-me aqui perguntas que eu envio-lhe. E passado 12 horas eu tinha respostas de uma das investigadoras deste estudo. Portanto, obrigado, Lígia. Acho que da investigadora principal. O nome dela está em primeiro no artigo. Sim, mas eu queria só aqui fazer uma ressalva também, porque eu por acaso não encontrei o artigo e portanto não tenho a certeza do que vou dizer, mas do que eu conheço da investigação da Rosa, tenho sérias suspeitas que uma das pessoas que também está incluída nesse trabalho é uma portuguesa chamada Inês Figueiredo, que é uma estudante de doutoramento na Universidade de Edimburgo e que trabalha precisamente com esta não é mineralização, mas é extração... Exato, biolixiviação, algo desse género. Mas é dentro de todo este tema de sermos autónomos no espaço, um dia que estivemos numa settlement, numa colónia, e sermos sustentáveis enquanto somos autónomos em produção do que precisamos nesses settlements, nessas colónias. E elas têm sido inovadoras nesta área, muito pioneiras também. Por isso é que a Rosa foi uma recente aquisição de Cornell, foi contratada praticamente a dedo, por ser muito única nesta área e por ser uma área estratégica do futuro, não é? Porque não só é uma área de industrialização no espaço, mas uma área de industrialização sustentável, com uma clara ligação à Terra, porque se nós estamos a tentar encontrar maneiras de sermos sustentáveis com desmineralização ou com retirar plástico de um meio qualquer no espaço, podemos utilizar esse conhecimento também para a Terra e para retirarmos o plástico dos nossos oceanos. E pronto, queria só fazer esta apresentação e também a conexão aqui a Portugal, não é? Porque há uma investigadora que, se não está neste artigo, está claramente a trabalhar nisto na mesma, e queremos deixar aqui o shout-out. A Inês Figueiredo é parte dos astrobiolusitantes que também foram convidados aqui da nau espacial há dois convidados atrás. Eu acrescento só uma coisa rápida a isso. Nós vamos pôr este artigo na descrição, é um artigo da Nature. Sim. E é gratuito, podem aceder. Eu tentei ler, com muitas aspas,
mas não passei da introdução e depois da discussão dos resultados, porque não percebo nada disto. A Rosa é efetivamente a primeira autora, a Inês não está aqui, mas pronto, pode estar relacionada com o trabalho. Sim. E deixo também que esta investigação, deste projeto BioAsteroid, exatamente, é parte de Cornell, onde a Lígia está, e da Universidade de Edimburgo, como a Lígia disse. Isto levanta-me a mim muitas questões de ficção científica para o futuro, não é? Porque nós tivemos agora há 2 semanas ou 3 as missões Artemis, não sei, Júlia, se acompanhaste Sim, acompanhei. a circunnavegação, digamos assim, da Lua por aqueles 4 bravos astronautas, mas o objetivo é fazer a base na Lua, um dia destes, não é? Portanto, eu estou a imaginar já ter na Lua, em alguma salinha, uma espécie de reatores cisternas, onde eles põem para lá as colónias de bactérias e põem a matéria-prima e fazem assim a sua filtragem, de certa forma, do rególito lunar. Pá, fantástico. Portanto, isso abre muitas perspectivas diferentes de técnicas, se calhar, bióticas em vez de abióticas, não é? Para produzir alguns dos recursos que vão ser fundamentais para a nossa... para um settlement, para uma colónia permanente na Lua. Portanto, isso é ótimas notícias. E viva a biologia que nos dá coisas tão boas. Biomineração. Biomineração. É essa a palavra. E se a Inês nos está a ouvir, deve estar a rir imenso do meu faux pas há bocado, mas pronto. O que eu achei bem legal também nisso é que, mesmo no nível mais básico, traz mais informação sobre o mecanismo, né? Que acontece essa biomineração nesses micro-organismos. Então, se você consegue testar nessas condições extremas, você aprende mais sobre como esse mecanismo funciona intrinsecamente, né? Curiosamente, tu dizes condições extremas, eu presumo que estejas a referir-te no ambiente da estação espacial, em gravidade Isso, zero. na Mas por microgravidade. acaso é ao contrário. A maior parte da extração dos minérios em gravidade zero apresentou resultados muito melhores do que na gravidade da Terra. Portanto, isto não só é um processo que fica mais eficiente no espaço, como até está quase a convidar-nos a usem isto no espaço onde há menos gravidade. Pronto, se formos para um planeta mais pesado, não dá. Mas para a Lua, funciona, fixe. É muito interessante isso. Júlia, quase que dá para sonhar com uma colaboração entre... Isto seria a colaboração mais extrema que eu alguma vez teria visto, mas se calhar até é interessante pensar nisso, mais para o futuro. Uma colaboração entre pessoas que têm a tua competência, não é? De tentar entender que tipo de química é que existe em diversas posições num sistema solar, e pessoas como a Rosa que são experts em tentar encontrar bichos que conseguem comer essa química, não é? E pensar numa biomineração que consiga ser planeada em grande escala por todo o sistema solar, não é? E em que tu dizes, ok, eu consigo-te prever que há estes minerais a partir desta posição, e a Rosa diz-te, e eu consigo-te dizer que há estes bichos que conseguem comer estes minerais, portanto, o que é que podemos fazer com isto para termos uma grande escala de mineração num sistema? Portanto, claro que isto seria... Pronto, isto é assim muito rude, não é esta ideia, mas até seria uma colaboração interessante, eu acho. Seria muito interessante. Nossa, seria muito legal. Fazer tipo um, sei lá, um zoológico assim do sistema planetário. Ia ser muito maneiro. Para os ouvintes que não estão a ver o vídeo e estão a ouvir em podcast, a Lígia, enquanto estava a dizer isto, tinha cifrões nos olhos como tipo Não tenho nada. Isto por acaso tem mesmo que se chamar a atenção mais uma vez. Para que a grande mais-valia deste trabalho é precisamente que a Rosa traz a biomineração num ponto de vista que tem que ser financeiramente execuível para esse settlement, para essa base, mas não no sentido de explorar esse planeta para o benefício da Terra, é no sentido de explorar esse planeta para o benefício sustentável da base no planeta em que está. E portanto tem esse ponto de vista. Claro que são projetos de engenharia e de biotecnologia, mas tem a parte sustentável é uma grande parte da identidade do trabalho da Rosa. E eu acho que essa é o que diferencia o trabalho dela, porque faz com que nós percebamos que estas bases não só têm que ser autossuficientes, mas não se podem autodestruir. Muito rápido, não é? Porque senão isso é que é uma perda maior do financiamento e também a perda humana. E portanto, não houve cifrões nenhums nos meus olhos, foi mais curiosidade científica. Obrigadinha, Tiago. Eu
quero pôr mais uma nota, mas antes disso, já dissemos o nome completo da Rosa, só para os ouvintes. Rosa Santomartino. Ok, Exatamente. pronto. Agora, e em termos de bioassinaturas? Ou seja, este processo que estas bactérias fazem, que byproducts, que efeitos colaterais ou que produtos é que esse processo gera e que podem eventualmente ser detectados à distância noutros planetas e que se calhar é um. Lá está, não é fotossíntese, portanto não é algo que nós estejamos habituados e se calhar estejamos despertos para a questão, mas será que há aqui algum processo que nós podemos eventualmente identificar noutro planeta, num exoplaneta, e assim percebermos que, espera lá, se calhar isto pode ser um sinal de uma colónia muito grande destes bichinhos noutro planeta a consumir a crosta desse planeta, não é terrestre, e a produzir metais, ou o que quer que seja. Eu estou muito contente com a tua pergunta, porque, por acaso, estes bichinhos... Nem estavas à espera dela, não? Por acaso não estavas. Por acaso Eu não lembrei-me estava, dela não. agora, mas... Mas, como é óbvio, eu falo destas coisas com a Rosa com alguma frequência. Estes bichinhos que eles estudam produzem um biopigmento chamado melanina, alguns deles, não é todos. E essa melanina é um pigmento muito preto, muito escuro. Aliás, nós produzimos melanina, é muito semelhante à nossa. Para quem achava que nós éramos únicos, não somos. Nós somos simplesmente caixas grandes de células que são muito básicas em comparação com o resto da diversidade. Mas pronto, continuando isso, e esse biopigmento produz um espectro, que é até o que nós utilizamos para conseguir detectar esse biopigmento na nossa indústria. Porque nós utilizamos a melanina na indústria, até na indústria do espaço, porque como é muito escuro, consegue criar componentes para telescópios, tem uma relação com a temperatura ótima. Aliás, há uma investigadora em Cornell a tentar descobrir o pigmento mais escuro do mundo para conseguir criar o telescópio mais eficiente. E ela usa a melanina de animais e de fungos como inspiração. Pronto. Tudo isso vai ter um espectro e podemos pensar nisso como uma tecnoassinatura, de facto. Fica a dica, Lígia. Pronto. outro certamente nunca paper. tinhas lembrado. Nunca. Não tenho sequer contactos com essa investigadora de Cornell para me darem espectros nem nada. Lígia está muito à frente, Miguel. Não, eu acho que isto pode ser outro paper não espacial. O Miguel Pode também ser. teve a ideia, portanto vamos ser respeitadores. Ok, então seguindo em frente, porque há aqui também uma conexão, não é? Porque estas experiências foram feitas na ISS. E portanto estamos aqui a voltar então aqui à área do Miguel, não é? Em que quando se liga a parte da Júlia com a parte dos micróbios, e agora estamos a ligar com a parte de isto estar a ser feito num veículo, não é? Feitos por nós, que nós mandamos para a órbita e que está a permitir fazer ciência. E tu trazes-nos algumas regulações novas que agora estão a ser criadas para satélites. Diz-nos, Miguel, o que é que há de novo? Para satélites e para o lançamento desses satélites. Portanto, uma novidade que veio este mês passado, da reguladora do voo espacial nos Estados Unidos, que é a FAA, que nós já falámos aqui várias vezes, eles introduziram uma taxa. Portanto, nós costumamos dizer que se há duas coisas certas na vida, não é? A morte e os impostos. Finalmente, essa verdade chegou ao espaço. Portanto, até agora tem havido uma espécie de período gracioso em tudo o que é tecnologia espacial, porque é um ramo de vanguarda, que não é propriamente comercial, no sentido em que é difícil fazer lucro no espaço, um setor que é muito ligado à investigação científica, portanto deve ter as suas benesses, etc. E, nomeadamente, no que diz respeito ao espaço aéreo, sempre que há um lançamento de foguetão, enfim, há processos que os reguladores, os controladores de tráfego aéreo, etc., têm que implementar para permitir esse lançamento. E enquanto que um avião, um Boeing, um Airbus, quando vai dos Estados Unidos para a Europa, faz o voo transatlântico, tem que, de certa forma, pagar portagem por cada controle aéreo que passa. Os foguetões, isso não acontecia até agora. Portanto, um lançamento de um foguetão, como devem imaginar, implica o desvio de várias rotas de aviões. Portanto, tem um custo significativo para as operadoras aéreas, seja a TAP, seja a Air France, não interessa. E os foguetões não estavam isentos de cobrir esses custos. O que agora a FAA introduziu foi uma taxa de 25 cêntimos por cada pound, portanto, isto fazendo a conversão de dólares e de pounds para quilos, isto não sei, mas os valores é menos de 1 euro por quilo, ok? Menos de 50 cêntimos até, acho eu.
Já sei que vou ter uma errata, mas pronto. Não fiz as contas antes. Nem me apetece fazer. Façam vocês as contas. Pronto, mas vão pagar uma taxa por quilo de payload. Ou seja, se eu tenho um foguetão que lança um telescópio científico lá para cima, que pesa 3 toneladas, tenho que pagar 25 cêntimos por cada pound dessa carga. Isto é uma forma de certa forma, compensar o controle aéreo, compensar a própria FAA por todo o trabalho de gestão, logística, regulatório que existe e, de certa forma, introduzir os operadores comerciais espaciais, nomeadamente não só os foguetões, mas também as reentradas, portanto as cápsulas que regressam, para pagar a sua parte deste esforço conjunto. Porque é que isto é importante, não é? No fundo, isto é o voo espacial a tornar-se finalmente comum. Tão comum que até já paga imposto, não é? Portanto, Não. Tão comum que até nos Estados Unidos já paga imposto. Sabes que isso é um ponto interessante, Tiago, porque Ok. o único sítio onde isto neste momento é viável é nos Estados Unidos. Porque se tu fosses fazer uma coisa destas na Europa, Sim, eles ganhavam ao total 10 euros por ano. Ok, boa. Excelente trabalho. sim, quer dizer, onde é que tu neste momento já tens um ecossistema vibrante comercial ou institucional, não interessa, que seja capaz de suportar e que esteja maduro o suficiente para este género de coisas? É nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Eventualmente na China, mas a China funciona de outra forma, não é? Portanto, a Europa ainda não está preparada para este género de coisas e isto acho que é precisamente mais um sinal de que os Estados Unidos, quer queiramos, quer não, estão, e não é por nada que temos aqui duas investigadoras que estão a trabalhar nos Estados Unidos, não é? Nesta área, não na área mais industrial, mas na parte científica, é porque acabou nos Estados Unidos a época, de certa forma, do subsídio ao voo espacial, enquanto que na Europa eu acho que ainda estamos numa fase em que essa tecnologia tem que ser ajudada, digamos assim, e não podemos pôr aqui mais taxas e taxinhas, porque senão não vamos chegar a lado nenhum. Outro aspecto, e também por isso é que nos Estados Unidos isto faz sentido e na Europa se calhar não, é porque claramente a integração do espaço aéreo aqui começa a ser o gargalo, não é? Portanto, o bottleneck no voo. Portanto, temos um voo de um Falcon 9 hoje em dia a cada 2, 3 dias. Isso põe dificuldades significativas na aviação civil e comercial naquela zona. Portanto, isso tem que ser compensado, claramente. Novamente, na Europa não temos esse problema, nem sequer na Guiana Francesa temos esse problema, não é? Se calhar uns barcos que têm de sair lá da beira do mar. Pronto. E depois, por outro lado, obviamente quem está nos Estados Unidos vai se queixar e vai dizer não, a FAA está a ser gatekeeper ou está aqui a pôr-nos entraves nesta operação, não temos ainda isto, estão a cortar a inovação, portanto vai haver sempre críticos desta medida, mas voltando atrás, se queremos ter uma economia lunar, preparem-se porque também a base na Lua um dia vai pagar impostos. Eu não sei. Vai haver um tea party. Eu não sei, Tiago, o que é que tu achas que acontece aqui, mas eu não quero falar pela Júlia, mas quando eu olho para o meu recibo de vencimento, eu vejo lá taxes. Portanto, não sei o que é que estavas a tentar aqui. Aliás, nós até temos uma piada que é que a América não é só a land of the free, mas é a land of the fee. Porque há sempre fee para tudo. É fee, até para pagar os impostos pagas fee às vezes. Portanto, É verdade. Os teus impostos têm impostos, ou não? Chama-se imposto Não, de mas selo. sim. Mas vamos olhar para um caso muito simples. Eu vi no Instagram, e se encontrarmos isto, eu vou pôr nas notas do episódio. Eu vi no Instagram uma espécie de uma esquemática em tempo real da aviação perto do Cape Canaveral, de onde se lançam umas boas partes dos foguetões da NASA, na altura do lançamento da missão Artemis 2. E aquilo para completamente tudo. Há ali uma zona onde o foguetão vai lançar e a jusante, não é? Para tudo, acaba, não há nada. Portanto, todas as rotas que vão da costa este dos Estados Unidos para a América do Sul, ou América Central, ou para as ilhas, aquilo há de ser uma interrupção, que é meia hora ou uma hora, e isso é um custo real. Eu acho engraçado que eles fazem a taxa por
quilograma e não por, sei lá, número de horas que têm de fechar o espaço aéreo ou algo que se reflita diretamente no impacto que tem na indústria. Ok. Outra coisa que tu disseste é que ele também conta para a reentrada. Isto aqui aplica-se à reentrada. Ele, se reentras não sei quantos quilos, também pagas essa taxa sobre a reentrada. Exatamente. Ok. Ou seja, se tiveres, por exemplo, como... Por acaso não sei como é que isso funciona do ponto de vista do Falcon 9, porque o Falcon 9 sobe e reentra, o próprio booster. Acho que não conta para esses casos, é mesmo para cápsulas, ou seja, estás a trazer uma carga de órbita de volta para a Terra, também vais ocupar o espaço aéreo, também tens que fechar aquele quadrado ou retângulo de espaço, que é para ter certeza que não aterras a tua cápsula, em vez de ser no mar, em cima de um Airbus, não é? Que não seria agradável. Portanto, faz sentido colocarem esta questão para os dois tipos de operações. Sobre o espaço aéreo e o que estavas a falar antes, há duas questões. Portanto, porque é que a taxa é indexada à massa da payload? Foi a forma que eles arranjaram. Isso pode-se discutir se é o mais correto ou não. E depois, sobre a parte da integração com a aeronáutica. Eu, por acaso, já tive a oportunidade de ir a uma reunião da ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, acho que é isso, precisamente sobre este tema, no Atlântico Norte, sobre como é que os vários controladores de espaço aéreo e os reguladores estão a integrar o voo espacial nas suas operações. E deixem-me dizer-vos que o senhor que era, digamos assim, o advogado das companhias aéreas não gostou nada de mim e claramente via com muito desdém tudo que está relacionado com lançamentos de foguetões, porque é um custo direto, mas diretíssimo para as companhias aéreas. E uma das medidas de mitigação, para além destas compensações de taxas, é precisamente tentar gerir melhor a integração em tempo real dos voos. Ou seja, tu sabes que um lançamento é naquele ponto específico do espaço e tempo que dura 2 minutos. Então porquê é que fechas o espaço aéreo durante 1 hora? Não é? É porque ainda não há confiança, não só nos foguetões, mas confiança na integração de todas as coisas juntas, como há na própria aviação. Na aviação, cada avião tem o seu beacon, o seu radar, não é? E eles conseguem estar a voar a 200 metros um do outro em segurança. 200? Um bocadinho mais. Em segurança. E consegues ter aterragens no aeroporto de Lisboa, ou de Rio de Janeiro, ou de São Paulo, de 3 em 3 minutos. Porque consegues fazer essa gestão porque a tecnologia já está madura para isso. No espaço isso ainda não acontece. Bom, e também essas taxas, né? Qual a porcentagem do custo dessas missões que representam essas taxas? Pelos números que se for, parecia pouco. Então, Sim, o limite, portanto, estes 25 cêntimos por pound depois traduzem-se num limite máximo de 30 mil dólares, se não me engano, mesmo que tenhas mais carga que isso. 30 mil dólares, quer dizer, eles só para encher o tanque de combustível gastam se calhar 200 mil, 300 mil mais em oxigênio líquido. Portanto, não é um custo significativo, mas repara, foi o primeiro ano em que puseram a taxa. Toda a gente sabe verdade. como é que os impostos funcionam, não é? Isto, ao início cobram 1%, depois já vai para 2% e 3% e pronto. Não sei como é que isso vai escalar, obviamente. Mas sim, neste momento não é simbólico, acho que já é um valor considerável, mas parece-me ajustado. É aproveitar agora para lançar os nossos foguetões, malta. Como é que isto se liga à parte, apesar da Lígia ter introduzido assim, como é que isto se liga à parte que estávamos a falar antes de formação Da de estação planetas, espacial. etc. Não sei bem. Mas suponho que. Eu fiz uma ligação super elegante. Não, o que eu ia dizer é, suponho que a próxima vez que queiram lançar um telescópio ou um instrumento ou uma sonda para ir Exatamente. até Vai pagar Vênus, 30 Marte, mil. o que é que seja, vão pagar 30 mil em imposto. Exatamente. O Roman já vai pagar 30 mil. Portanto, exatamente. Calma. Não. Vamos lá ver uma coisa. A estação espacial vai ser para desorbitar nos próximos anos. Vai ser carinho. Vai sair, vai. E se for tudo de uma vez é 30 mil. Mas e se for aos bocadinhos? Se for aos 3 e 4 e 5 módulos? Vai ser 30 mil de cada vez, porque como esse é o teto, mas ela é pesada, vai ser 30 mil de cada vez. Pois. Isto não é brincadeira. Pois é. vai nos sair do bolso. Nós não, os americanos. Vai, nós também Eu somos sei. ISS. Oh, Miguel. Ahm, Bem, assim, a mim sai uma se boa calhar dos questão. dois lados, que ainda é pior. Ai.
Sim, desculpa, mas a segue foi elegantíssima, considerando a Foi, diversidade de temas. Um, Mérito à mas, tu tinhas, moderadora. mas tu tinhas também um tema de um faux pas de uma empresa europeia na Gateway, não é? Sim. Muito rapidamente, é tema de um minuto. Durante a cobertura das missões Artemis, houve aquela questão do cancelamento do Gateway, que era a estação orbital que ia ser colocada em torno da Lua, certo? E quem estava a fazer os módulos pressurizados, portanto, as cabines, no fundo, para o Gateway, era uma empresa europeia que é a Thales Alenia. E surgiu aí uma notícia qualquer, que eu por acaso não tenho aqui a referência, portanto não vos consigo dar muitos detalhes, de que esses módulos, que já estavam fabricados para o Gateway, que entretanto já foi cancelado, estavam com corrosão, portanto com ferrugem, no fundo. E eu não sei se isso é porque já chegaram assim aos Estados Unidos, ou seja, foi erro do fabricante, erro do transporte, ou se foi porque já estão lá à espera há tanto tempo que a missão seja lançada, que portanto já começaram a apodrecer. Não sei de que lado está a culpa aqui, mas pronto, é só um pequeno detalhe que nós dizemos muito bem dos europeus e da Europa, mas às vezes também cometemos os nossos erros. Eu fui ver e acho que o fabricante já admitiu culpa no mau transporte. Sim. Portanto, o problema foi o transporte transatlântico. Como sempre, é a FedEx. Vocês não sabem, mas é o maior problema de teses de doutoramento e de investigação que tem a ver com transporte é a FedEx. É o que traz os meus cabelos brancos, FedEx. Sempre. Calma, mas quando diz isso é tipo o transporte de material para o laboratório, instrumentos, sim, essas coisas, certo? Ou instrumentos, ou as minhas amostras de gelo no meu doutoramento ficaram presas em Memphis durante 2 semanas e era gelo, não é? Pois. Não é? Gelo do ar, sim. Transportas gelo. Ou seja, eu sei como é que se transporta gelo, obviamente, mas por exemplo, no caso se és rico ou se és pobre. Portanto, se és rico... Por exemplo, os substratos que a Júlia usa, por exemplo, têm que vir de fora, suponho que não sejam fabricados por ti, não é? Como é que isso funciona? A gente compra também, mas os substratos, como a gente cresce esses gelos in situ, né, a gente deposita as moléculas ali na forma de gás e elas congelam ali na hora, né? Então é mais tranquilo. Esses substratos são substratos normais, assim, que se usam em vários tipos de laboratórios diferentes, sabe? Que usa, principalmente para quem usa espectroscopia de infravermelho, então é mais tranquilo. Não é um problema tão grande que nem transportar gelo mesmo, não. Não é nada que tenha que vir do outro lado do mundo. Eu tenho que aprender contigo, Júlia, a fazer o meu próprio gelo, que é para parar com esta vida de stress de eu ir buscar ao Ártico. Pronto, porque dá para perceber até o nosso nível de stress é muito diferente e é porque eu sou incompetente e não sei crescer o meu próprio gelo. Isto é muito bom. Nós aqui na nau espacial não sabíamos que a Lígia andava a importar gelo para os Estados Unidos. Isto é muito bom. Bem, eu se calhar preferia não ter esse flag de frase de importar coisas para os Estados Unidos, mas na verdade, se fores rico, se fores um laboratório rico, tens uma pessoa que te podes destacar para levar o teu gelo em mão, nos aviões, até ao teu laboratório. Portanto, na tua própria grant, tu destacas um transportador de gelo humano. Se fores pobre, como nós éramos no técnico, tens que usar uma transportadora que já é muito caro, a FedEx, e com gelo seco, e pôr lá anúncios a dizer... pôr lá... autocolantes a dizer mudar o gelo seco de 3 em 3 dias. Pronto, eles têm que ter esse trabalho de o fazer. Agora, Memphis é onde vai tudo da FedEx que vai para a internacional, e é onde também há sempre tempestades. Então ficou preso numa tempestade durante 2 semanas e chegou tudo derretido. Pronto. É porque não era uma tempestade de gelo. Senão não era, ficado... não era. Ou até podia ser, mas eles têm imensos aquecimentos dentro daquelas warehouses. Mas pronto. E ninguém mudou o gelo seco, tal como estava ali parte do serviço. Portanto... Há pessoas quando vão de férias pedem para alimentar o gato ou o cão, regar as plantas. A Lígia tem especificações um bocadinho mais finas. Não, o que eu vou fazer é uma semana de treino com a Júlia no laboratório, vou aprender a fazer o meu próprio gelo e acabou-se essa brincadeira. Já estamos a chegar ao fim do nosso episódio, ouvintes, espero que tenham gostado. Vou-vos deixar aqui, dar a palavra aqui à Júlia para vos dizer onde é que a podem encontrar e seguir o trabalho dela. Júlia. Eu faço divulgação científica, eu tento fazer bastante, né, no Instagram. Então você pode me encontrar na minha conta chem.julia, então é CHEM.
j.julia. É essa aí mesmo. E só lá mesmo. Eu não tenho conta no Twitter. Eu tinha uma conta, agora não uso mais. E eu também não tenho TikTok, só no Instagram. Nós vamos deixar aqui nos links do episódio. E pronto, espero que tenham gostado. Sabem onde contactar a Júlia. Também, se encontrarem por e-mail, tem um website, Júlia. Se pesquisarem Júlia Santos Astronomia, encontram o website também de imediato e conseguem contactar por e-mail. Da nossa parte, vocês também sabem que temos um e-mail, nauspacialpod@gmail.com. Temos também Instagram, onde geralmente fazemos a nossa publicidade dos nossos episódios, que são agora colocados no YouTube também, com vídeo. Se não estão no YouTube, não estão a ver, mas eu estou a mexer as minhas mãos, portanto vão lá ver. Mas também está no Spotify e nos restantes, nunca sou a fazer isso, portanto não sei se há outros para além do Spotify. A música que estão a ouvir é do Josh Woodward. Como sempre, digam-nos o que é que acharam e partilhem a nau espacial com os vossos colegas, amigos e família. Até breve! Adeus. Adeus. Tchau! Adiós.